Olá, boa tarde. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E eu quero a sua companhia a partir de agora, porque nós vamos juntos com nossos destaques do jornal de hoje. A prévia do PIB Brasil, divulgada pelo Banco Central, aponta crescimento de 1,17% na atividade econômica do país em julho. Em Curitiba, um susto, uma mulher deu à luz dentro de um ônibus do transporte público. E para surpresa geral de todos, nem ela, a própria mãe do bebezinho, sabia que estava grávida. No Cazaquistão, no terceiro e último dia de visita oficial, o Papa Francisco se reúne com representantes da Igreja Católica, que é minoria no país. No segundo dia do velório da Rainha Elizabeth em Westminster Hall, a fila de súditos à espera para o último adeus chega a 10 quilômetros de extensão ao longo do rio Tâmisa. E a festa rubro-negra no Maracanã. O Flamengo é o primeiro finalista da Copa do Brasil 2022. A vaga veio depois de mais uma vitória sobre o São Paulo na semifinal ontem no Rio de Janeiro. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quinta-feira já começou. O Banco Central divulgou hoje o Índice de Atividade Econômica do país, que é o chamado IBC, uma prévia do Produto Interno Bruto. Os números apontam crescimento de 1,17% no mês de julho. De acordo com os números do Banco Central, a expansão de julho ficou igual à registrada em março deste ano e foi a maior desde fevereiro de 2021, quando avançou 1,89%. Este é o segundo mês de alta consecutiva do indicador. Na comparação com julho do ano passado, o crescimento foi de 3,87%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir o crescimento da economia. No segundo trimestre deste ano, a economia brasileira avançou 1,2%. Apesar do crescimento registrado, houve desaceleração frente ao ano passado, quando o PIB registrou expansão de 4,6%. Na prática, se o PIB cresce, significa que a economia vai bem e produz mais. Se o PIB cai, quer dizer que a economia está encolhendo. Ou seja, o consumo e investimento total é menor e nem sempre a alta do PIB equivale ao bem-estar social. No acumulado de janeiro a julho deste ano, segundo o Banco Central, o nível de atividade da economia brasileira registrou expansão de 2,52%, sem ajuste sazonal. De acordo com o Banco Central, o indicador cresceu 2,09% em 12 meses até julho. Nesse caso, o índice também foi calculado sem o ajuste sazonal. E de olho também nesses números, anunciados aí pelo Banco Central, o Ministério da Economia divulgou números ainda mais otimistas, com previsão de elevação ainda mais alta para o PIB brasileiro deste ano. A alta para 2022 agora passou de 2% para 2,70%. Números que aos poucos destacam um avanço da economia e que deixam mais otimistas, principalmente os investidores. Bom, falando sobre o mercado de trabalho, tem oportunidade importante. Você está à procura de uma chance? Então fique atento. Olha só, termina amanhã o prazo para inscrição para um novo processo seletivo do Censo 2022. E mais, já foi lançado o edital para o concurso do INSS. O Diário Oficial da União publicou essa semana o edital de concurso do INSS 2022 com abertura de 1.000 vagas de técnicos do Seguro Social. A abertura de vagas era esperada por candidatos de concursos e por representantes de funcionários do órgão, que apontam déficit de servidores em todo o país. Para ocupar o cargo de técnico do Seguro Social, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio ou curso técnico equivalente. Entre as funções dos aprovados estará atendimento ao público, assessoria em processos administrativos, tramitação e movimentação de processos e documentos, estudos, pesquisas e levantamentos de informações. O edital do último concurso do INSS foi publicado em dezembro de 2015. Segundo o levantamento da FENASPES, Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, o INSS tem um déficit de aproximadamente 23 mil servidores em todo o país, entre os cargos de técnico e de analista do Seguro Social. E as 1.000 vagas do concurso de 2022 não serão suficientes para repor a falta de funcionários.
As inscrições devem ser feitas no período de 16 de setembro a 3 de outubro no site do Sebrasp. A taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 precisa ser paga até o dia 21 de outubro. As provas do concurso serão realizadas no dia 27 de novembro. Segundo o edital, a remuneração para os aprovados será de R$ 5.900 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Lembrando que termina amanhã, sexta-feira, o prazo para inscrição para um novo processo seletivo para o Censo 2022. Estão sendo oferecidas 7.795 vagas para recenseador e 435 para agentes censitários municipais ou supervisores. A previsão é que o contrato de trabalho para recenseador dure 3 meses e a remuneração é variável, dependendo da produtividade do trabalhador. Já o contrato para os agentes censitários deverá durar 5 meses, com salários de R$ 1.700 para supervisor e R$ 2.100 para municipal. A inscrição é gratuita no site do IBGE. No norte do país, a polícia continua as investigações sobre a lancha que afundou na Baía de Marajó, nas proximidades de Belém do Pará, dia 8 de setembro. A tragédia terminou com 22 pessoas mortas. O piloto da lancha, que estava foragido desde o fim de semana, quando foi decretada a prisão preventiva dele, finalmente foi encontrado e está atrás das grades. Está preso o homem apontado como dono da embarcação que sofreu um naufrágio e matou 22 pessoas em Belém do Pará. Marcos de Souza Oliveira estava na embarcação na hora e a prisão atendeu a um pedido da polícia que ainda investiga o caso. Já se sabe que o transporte estava irregular por não ter autorização do serviço estadual. Já foi descoberto também que a embarcação partiu de um porto clandestino, também irregular. Para a polícia, a defesa de Marcos Oliveira informou que não havia superlotação na hora e que todos os passageiros tinham acesso a colete salva-vidas. Segundo ele também, a distribuição só não aconteceu porque a lancha afundou rápido demais. Essas informações conflitam com a versão dos sobreviventes, que viram água entrar na sala do motor meia hora antes da embarcação afundar. Eles também disseram que coletes não foram distribuídos e que não havia equipamento para todo mundo. Das 22 pessoas mortas, apenas uma ainda não foi reconhecida. A maioria, 13, era de mulheres. Também morreram 3 crianças. Com base no relato dos sobreviventes, a polícia acredita que a embarcação estivesse com o limite de passageiros além da capacidade. Com as novas regras para aposentadoria no Brasil, o sonho de poder aproveitar mais a vida acaba ficando um pouquinho para mais tarde, né? Só que os jovens já estão pensando em algumas estratégias para parar de trabalhar mais cedo. E essas alternativas eles buscam junto à iniciativa privada. Se aposentar e ter mais tempo para aproveitar a vida é o sonho de muita gente. Mas se depender das regras do INSS, isso só acontecerá na terceira idade. Por outro lado, um movimento lançado nos Estados Unidos incentiva os jovens a se aposentarem bem mais cedo, aos 40 anos. Mas será que aqui no Brasil eles já estão pensando nisso? Você acha que é possível se aposentar aos 40 anos de idade? Eu acho que sim, que é possível. Já estou fazendo um planejamento sim e eu pretendo me aposentar com uns 45 anos mais ou menos. Será que é mesmo possível parar de trabalhar aos 40 anos de idade? Os especialistas dizem que sim, mas não é tão simples. Requer muita disciplina, muita paciência, tem que trabalhar com uma rentabilidade média, mas você tem que dimensionar o seu custo mensal, quanto você tem que acumular e traçar um plano de metas de como é que você vai fazer isso ao longo do tempo. A fórmula é complexa, porque você deve levar em conta o custo de vida e o poder de compra que esse valor terá no futuro. Não é uma conta tão simples de se fazer, tem alguns simuladores que a gente pode usar para isso e tudo vai depender da rentabilidade real possível de se obter dentro da renda que uma pessoa recebe hoje. Ela tem o custo fixo dela para viver, ela tem o custo com lazer e ela tem que ter que pensar nesse plano de aposentadoria. E o caminho não é só economizar,
é preciso buscar aplicações com boa rentabilidade a longo prazo. Você tem títulos de renda fixa, tem os títulos públicos e aí a gente vai para renda variável, tem os fundos imobiliários que geram renda recorrente, tem as ações de boas empresas que pagam dividendos, que é renda também, e tudo isso são formas de investir que não consome o principal. Eu estou economizando, mas pretendo investir. Investindo em renda fixa, variável, estudando sobre criptomoedas. E a especialista faz ainda mais um alerta. Na hora de planejar, não esqueça dos imprevistos. Ter uma reserva para emergências, pensar em uma cobertura de seguro para eventos aí, algum acidente, algo que aconteça no caminho. E uma coisa importante é não desprezar o INSS. Uma coisa não anula a outra. É importante que continue contribuindo com o INSS para que tenha esse complemento. Agora, uma curiosidade a respeito do que está acontecendo com o nosso planeta, né? Com a mudança na declinação magnética da Terra, as cabeceiras das pistas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, precisaram alterar as sinalizações. Olha só. A declinação magnética é o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético da Terra. As alterações de 1 grau ocorrem em média a cada 10 anos. A indicação nas cabeceiras nos aeroportos são para orientar os pilotos sobre a direção dos pousos e das decolagens. Os números que estão na cabeceira das pistas são determinados de acordo com a orientação magnética da bússola. Por exemplo, quando ela apontar na cabeceira e indicar 250 graus, na pista esse valor será identificado como o número 25. E da mesma forma com os outros graus. No aeroporto de Guarulhos, foi a primeira vez desde a inauguração do terminal, em 1985, que as sinalizações horizontais e verticais tiveram que ser alteradas. E as respostas de um mistério de 40 anos começaram a aparecer. Isso depois que um pescador fez um achado inesperado na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Ele não imaginava, mas o achado era simplesmente de peças de um caça da FAB, desaparecido há 40 anos. O piloto até hoje não foi encontrado. Uma peça estranha e inusitada que acabou ficando presa na rede de um pescador foi encontrada na Lagoa dos Patos. O homem, que queria apenas peixes naquela tarde, acabou levando a informação a um estudioso e piloto, Christian Janzer, que procura por sinais da aeronave desaparecida. O homem, que há anos faz a investigação por conta própria, foi até a região descrita pelo pescador. Usou um veleiro com sistema de detecção de objetos na água. Com o equipamento, achou outras peças do caça desaparecido. Autoridades militares fizeram então uma operação de buscas por toda a Lagoa dos Patos. O caça foi encontrado a 7,5 metros de profundidade. Também foram localizados motores, fragmentos das asas, o trem de pouso, pedaços de fuselagem e outras peças do avião já retiradas do local para análise. A aeronáutica afirmou que as peças eram do caça F-5E Tiger II, o FAB 4831, que estava desaparecido desde 1982. O corpo do piloto ainda não foi encontrado. 40 anos depois, muitas histórias aí a serem investigadas. O tenente Edson Luiz Chiappetta Macedo foi promovido depois da morte. Depois desse acidente, ele foi promovido ao cargo de major. Gente, vamos para o intervalo agora. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o 3º dia do Papa Francisco junto à comunidade católica numa visita oficial ao Cazaquistão. E ainda a fila quilométrica formada pelos súditos em Londres para dar o último adeus à Rainha Elizabeth II. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A você de casa aí do outro lado da nossa telinha, muito obrigado pela sua companhia. Uma mulher ganhou um neném dentro de um ônibus no transporte público em Curitiba. Bom, apenas essa notícia já é um susto, não é mesmo? Mas as surpresas não param por aí. Ela contou que nem sabia que estava grávida.
O parto inusitado aconteceu nesta quarta-feira por volta do meio-dia, dentro de um ônibus biarticulado da linha Santa Cândida Capão Raso, em Curitiba. Maria Cristiane Ferreira de França, de 34 anos, cozinheira em um hotel da cidade, não sabia que estava grávida. Ela foi trabalhar de manhã, como de costume, quando sentiu dores na barriga, que pensou ser estômago. Trabalhou por algumas horas e, como a dor não passou, decidiu ir até uma UPA no bairro Boa Vista. Mas quando estava dentro do ônibus, o trabalho de parto começou. O motorista do ônibus, Isaías Francisco Fernandes Júnior, fazia a última viagem do dia quando alguém alertou sobre a emergência. Ele foi até a passageira e perguntou o que estava acontecendo. Ela respondeu que achava que estava grávida. De repente, o bebê começou a sair. 2 passageiras auxiliaram no parto. O bebê saudável nasceu ali mesmo. Segundo testemunhas, o bebê ainda ficou uns 10 segundos sem chorar e foi um momento de tensão. De repente, ele chorou e todos comemoraram. Depois do parto, a mulher foi levada pelo SAMU ao Hospital de Clínicas. Maria Cristiane se disse muito agradecida pelo atendimento que recebeu dentro do ônibus e destacou o trabalho do motorista. Inclusive, homenageou o motorista ao dar o nome de Gustavo Isaías para o filho. Quando soube, o motorista se emocionou e disse que essa é uma história que vai levar para a vida inteira. História emocionante mesmo. Agora, que susto, né? Se ela nem imaginava que estava grávida, todos realmente tinham que aplaudir, né? Uma história incrível aí, e ainda o motorista do ônibus que auxiliou em tudo, homenageado. Bom, vamos de notícias internacionais. Agora, no último dia de compromissos no Cazaquistão, o Papa Francisco se reuniu com membros da Igreja Católica local. O encontro ocorreu na Catedral Mãe do Perpétuo Socorro, na capital Nur-Sultan, e reuniu bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e seminaristas. Animar e renovar na fé a pequena comunidade católica do Cazaquistão. Foi um dos motivos que levaram o Papa Francisco ao país da Ásia Central, onde a maioria é muçulmana. Dos 19 milhões de habitantes, menos de 1% professam o catolicismo. Uma comunidade pequena, mas nem por isso menos fervorosa, como destacou o presidente da Conferência Episcopal da Ásia Central, Monsenhor José Sierra. Somos conscientes da grandeza da nossa vocação e missão, apesar da aparente pequenez das nossas comunidades e dos nossos meios. O mais importante não é aquele que tem muito, mas aquele que, encontrando o melhor, compartilha com os outros. E nós estamos entre eles. Para a igreja local, a visita do Santo Padre é considerada um momento ímpar. Marca o primeiro aniversário da Conferência Episcopal dos Bispos da Ásia Central, criada em setembro do ano passado. Uma igreja ainda pequena em números, mas grande na fé e na acolhida, como lembrou o sacerdote do Cazaquistão. Nossa igreja aqui no Cazaquistão é um pequeno rebanho de Cristo. E estou certo de que, nesta situação, há oportunidades para cultivar o reino de Deus, testemunhar a alegria do Evangelho, superando as dificuldades e os obstáculos. Em seu pronunciamento, Francisco lembrou aos religiosos o trabalho feito pelos primeiros evangelizadores e missionários para difundir o cristianismo no Cazaquistão e pediu que eles usem o tesouro da memória não como uma desculpa para estagnar na fé, mas como inspiração para construir um futuro com base nas promessas do Evangelho. Com certeza, à vista de tantos desafios da fé, especialmente relativos à participação das jovens gerações, bem como dos problemas e fadigas da vida, e perante a leitura das estatísticas, na vastidão de um país como este, é possível que vocês se sintam pequenos e inadequados. Contudo, há uma graça escondida no fato de se construir uma pequena igreja, um pequeno rebanho. Em vez de exibir os nossos potenciais, os nossos números, as nossas estruturas e todas as outras formas de relevância humana, nos deixamos guiar pelo Senhor e nos colocamos com humildade ao lado das pessoas. Estou unido a vós e vos encorajo. Vivam com alegria esta herança e a testemunhem com generosidade, para que todos aqueles que vocês encontrarem possam se dar conta de que há uma promessa de esperança também para eles.
Mais tarde, o Santo Padre voltou ao Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais para a leitura da Declaração Final dos Trabalhos, abertos na quarta-feira. No documento, que será enviado à Assembleia Geral da ONU, lideranças religiosas de cerca de 50 países renovam o compromisso de trabalhar pela paz e a unidade. E depois desses compromissos oficiais do Papa no Cazaquistão, ele em seguida dirigiu-se ao aeroporto, e pegou o avião em direção a Roma. O Papa chegou há pouco tempo na capital italiana, 8 horas da noite, capital italiana, destacando, estamos 5 horas mais cedo aqui, então o Papa já aterrissou em Roma para seguir rotina normal ali no Vaticano. No Vaticano, vamos para a Inglaterra. O corpo da Rainha Elizabeth II, pelo segundo dia, recebe as homenagens dos súditos no Westminster Hall, uma sala majestosa do século XI. E uma legião de emocionados admiradores demonstra todo o amor por Sua Majestade, na fila que já chega a 10 quilômetros ao longo do Tâmisa, uma fila que não para de crescer para um último adeus à rainha. Milhares de pessoas fizeram fila nesta quinta-feira em Londres para prestar homenagens diante do caixão de Elizabeth II, a única rainha que muitos conheceram no Reino Unido e uma figura que teve um afeto quase unânime no país. O caixão com o corpo da monarca foi levado para o Westminster Hall, a área mais antiga do parlamento, uma sala majestosa do século XI, que é o berço institucional do Reino Unido. Apesar da multidão, a fila avançava de maneira tranquila. I started to cry. That's part of the process of grieving, isn't it? And it's Comecei a chorar, é parte do luto, não? Não esperava ficar tão triste, mas a rainha era um ícone e ela era realmente familiar, ainda que fosse nossa soberana. E ela conseguiu transcender aquela majestade para parecer que era quase parte da nossa família. Fiz uma cortesia, me curvei e agradeci na minha cabeça porque não deveríamos falar. Tudo foi muito profissional e estava lutando contra as minhas lágrimas. Ainda tenho um lenço no bolso e estou de coração partido pela perda da nossa rainha. O rei Charles III tem nesta quinta-feira o primeiro dia sem compromissos oficiais desde a morte da mãe. Ele vai ficar na residência de campo de Highgrove depois dos primeiros dias de reinado que provocaram polêmica pelas demonstrações de irritação. Durante os próximos 5 dias, centenas de milhares de britânicos e estrangeiros vão passar pelo local, que vai permanecer aberto até a madrugada de 19 de setembro, dia em que vão ser realizados o funeral e o sepultamento de Elizabeth II. O governo alertou que a espera pode chegar a 30 horas na fila, que chega a 10 quilômetros e atravessa o centro da capital inglesa ao longo do rio Tâmisa. Dias de emoção, de homenagens à rainha na Inglaterra. Aqui no Brasil, vamos de futebol a partir de agora. Na Copa do Brasil, ninguém segura o Flamengo, hein? O rubro-negro carioca é finalista do torneio e chegou à vaga depois de mais uma vitória sobre o São Paulo. Confira como foi. Com o Maracanã lotado e a torcida rubro-negra fazendo uma grande festa, Flamengo e São Paulo realizaram a segunda partida das semifinais da Copa do Brasil de 2022. No início da partida, o tricolor paulista teve a primeira chance com Luciano, mas o atacante tricolor parou em Santos, o arqueiro rubro-negro. Na sequência, Pedro marcou para o Flamengo, mas o gol foi anulado. A partida continuou disputada. Aos 36 minutos, Everton Ribeiro recebeu a bola e deu um belo passe para De Arrascaeta marcar o gol do Flamengo. O gol que levou o Mengão para a final da Copa do Brasil de 2022 e que fez a festa de mais de 60 mil pessoas que estavam no estádio do Maracanã. Agora o rubro-negro carioca espera pelo seu adversário na grande final, que sai do confronto entre Corinthians e Fluminense. E essa noite sai o segundo finalista. Corinthians e Fluminense fazem o jogão da noite na Copa do Brasil na Arena Itaquera. Às 8 horas da noite, na Neoquímica Arena, Corinthians e Fluminense duelam para saber quem será o último classificado para as finais da Copa do Brasil de 2022. O duelo está em aberto, já que a primeira partida realizada no estádio do Maracanã terminou empatado em 2-2. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem sair vencedor se classifica de maneira direta para a grande final.
Duas das maiores torcidas do país, Fluminense e Corinthians têm um ponto em comum. O ídolo Rivelino, que marcou história tanto vestindo a camisa do Timão... Perdão, olha aí, atrasou para Rivelino, chegou, gol! ...quanto a do tricolor carioca. Vai à frente, Rivelino, vendo o lance, Rivelino, olha o gol! Ao longo da história, alvinegros e tricolores se enfrentaram 116 vezes, com um confronto bem equilibrado. O Timão saiu vitorioso em 41 oportunidades, tendo marcado 149 gols. Já o tricolor saiu vitorioso do confronto em 51 vezes e anotou 151 gols. Em 33 oportunidades, o jogo terminou empatado, resultado esse que pode levar a decisão para os pênaltis. Incríveis, né? E saudosas essas imagens que acabamos de ver aí dos tempos em que o Rivelino jogava a bola. Bons momentos do futebol brasileiro, bons momentos como os momentos que o torcedor vive hoje também. Bom, agora, gente, a gente vai trazer uma história de amor aos animais. Um posto de combustíveis que fica em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, decidiu adotar cães em situação de rua. Em vez de expulsá-los ou de fazer coisa pior, a turma do posto decidiu cuidar da bicharada que aparece por lá. Hoje é quase uma matilha no posto que faz a alegria de funcionários e também dos clientes. Todos os animais são vacinados e castrados. À primeira vista, parece um posto de combustíveis como qualquer outro. Mas quando você chega mais perto, percebe que o lugar é um exemplo de amor pelos animais. E o responsável por tudo isso é o Bidu. Começou há 10 anos atrás, quando chegou o primeiro cachorrinho aqui, o Bidu, bem filhotinho ainda, né? Mas ele chegou assim com o corpo todo sardento, com a patinha quebrada, né? E a gente vê nele daquele jeito a preocupação de cuidar dele, né? Então já foi encaminhado para o veterinário, foi feito todo o tratamento com ele, uma cirurgia na patinha, foi colocado 4 pinos na patinha dele e ele se recuperou totalmente, está com nós hoje aqui, é o mascote da empresa hoje, é o Bidu. Com o tempo, mais cães chegaram, fizeram daqui sua casa e formaram uma grande família. O principal é a alimentação deles e a saúde deles, né? A limpeza com os canis, a limpeza com os cachorros todos, né? A gente tem essa preocupação. Sempre que tem algum problema, nós temos o veterinário que atende a empresa, atende o grupo, né? E nos outros postos também tem cachorros também, né? E esse cuidado que nós damos aqui, né? Que é o carinho, a limpeza, a alimentação e todo mundo gosta disso aqui com eles. O posto abriga cerca de 60 animais e tem toda a estrutura necessária para garantir o conforto deles. Mas não é só isso. O carinho com o qual eles são tratados pelos colaboradores faz toda a diferença. A Márcia trabalha aqui há menos de um ano e se apegou aos novos amigos. Sabe os nomes e as manias de todos eles e sente que eles retribuem tanta dedicação. Sempre amei os bichinhos e esses aqui tomaram meu coração bastante. Sabe que os bichinhos gostam da gente, é muito, sem palavras para dizer, porque o carinho é em dobro que eles dão pra gente. A Gilmara é supervisora de RH e conta que gostar de animais é pré-requisito para trabalhar no posto. Ela mesma já adotou um deles. Já fazem 3 meses que ela está morando lá em casa, se adaptou super bem e tal. Dá um senso de missão mesmo, de cuidado, né? Vai deixando o ambiente mais leve, assim, né? Com a convivência e tudo mais, eu acho bem positivo. É claro que a iniciativa também chama a atenção dos clientes. É uma iniciativa bonita, porque o animal está largado aí, às vezes abandonado, né? Assim, ele tem um cuidado a mais aí. É o único posto que eu vi a grande quantidade de cachorro e sendo bem tratada pelo posto ainda. E a gente tem um pensamento seguinte, não é a gente cuida deles. Esse carinho que eles retribuem pra gente, isso vale muito mais do que o cuidado que nós temos com eles. Gente, muito obrigado pela companhia. A Pauta Aberta está terminando. Ótimo fim de tarde para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.